Milhões de pessoas têm esta planta dentro de casa. Ela está em salas, quartos, escritórios, corredores e recepções no mundo inteiro. Suas folhas grandes, verdes e brilhantes transmitem uma sensação de tranquilidade, e aquela estrutura branca que aparece acima da folhagem fez dela uma das plantas ornamentais mais reconhecidas que existem. Seu nome também parece perfeito: lírio da paz. Mas existe algo curioso sobre essa planta, porque quase tudo que parece óbvio nela não é exatamente o que parece. Aquela bela flor branca que todo mundo admira, existe um detalhe sobre ela que a maioria das pessoas nunca percebeu. A ideia de que essa planta gosta tanto de água que seu solo deve permanecer sempre molhado, esse erro pode lentamente destruí-la. E existe ainda um comportamento tão dramático que faz muitas pessoas acreditarem que seu lírio da paz morreu de repente. Em poucas horas, uma planta aparentemente saudável pode mudar completamente de aparência. Suas folhas desabam, os caules perdem a firmeza, e aquilo que ontem parecia uma planta perfeita, hoje pode parecer completamente derrotado. Mas então, algo surpreendente pode acontecer. Depois de receber aquilo que realmente precisava, ela pode começar a se levantar novamente. E esse comportamento é apenas o começo, porque o lírio da paz esconde mecanismos que acontecem diante dos nossos olhos sem que quase ninguém perceba. Para entender o primeiro deles, imagine esta situação. Na noite anterior, sua planta estava perfeita, folhas firmes, verdes, tudo parecia normal. Você acorda na manhã seguinte, olha para o vaso e parece que alguma coisa terrível aconteceu durante a noite. As folhas estão completamente caídas. Para quem nunca viu isso, a primeira reação costuma ser: eu matei minha planta. Mas talvez ela ainda esteja muito longe de morrer. As células vegetais dependem da presença de água para manter uma pressão interna, conhecida como pressão de turgor. De forma simples, essa pressão ajuda os tecidos da planta a permanecerem firmes. Quando a planta perde água e não consegue repor na mesma velocidade, essa pressão diminui e as folhas podem começar a cair. O lírio da paz é especialmente famoso por demonstrar isso de maneira bastante dramática. Em determinadas situações, depois de uma rega adequada, suas folhas podem recuperar grande parte da firmeza. Às vezes, a diferença é tão impressionante que parece que estamos olhando para duas plantas diferentes. E foi justamente esse comportamento que criou um hábito perigoso. Algumas pessoas esperam a planta desabar completamente antes de regá-la. Outras fazem exatamente o contrário. Com medo de vê-la murchar, mantém o solo constantemente molhado. E é aí que começa um dos maiores erros cometidos com essa planta. Porque existe uma diferença enorme entre gostar de umidade e viver com as raízes permanentemente encharcadas. E aquilo que acontece debaixo da terra pode matar a planta muito antes de você perceber qualquer coisa na superfície. As raízes de uma planta não precisam apenas de água. Elas também precisam de condições adequadas para funcionar. Quando o substrato permanece excessivamente encharcado durante muito tempo, os espaços onde normalmente existe ar podem permanecer preenchidos por água. Isso cria condições desfavoráveis para as raízes e pode favorecer sua deterioração. E aqui está a parte mais perigosa. No início, talvez você não veja absolutamente nada. O problema está escondido debaixo da terra. Então, uma folha começa a amarelar. Depois outra, a planta perde vigor. Talvez algumas folhas comecem a cair e a reação de muita gente é olhar para aquela planta abatida e pensar: ela precisa de água. Então coloca mais. E sem perceber,
piora exatamente o problema que estava tentando resolver. Por isso, uma planta murcha não significa automaticamente uma planta com sede. É preciso observar o conjunto. Como está o substrato? Está seco ou ainda está muito úmido? O vaso possui furos de drenagem? Existe água acumulada no fundo de um recipiente decorativo? Quanto tempo o substrato permanece molhado depois de cada rega? Essas perguntas são muito mais importantes do que seguir um calendário rígido, porque existe uma frase muito comum: eu rego minhas plantas toda terça-feira. Parece organizado, mas existe um pequeno problema. A planta não sabe que hoje é terça-feira. A velocidade com que ela utiliza água muda constantemente. Temperatura, umidade, quantidade de luz, tamanho do vaso, tipo de substrato, tudo isso influencia. E a luz nos leva diretamente a outro grande mito sobre o lírio da paz. Você provavelmente já ouviu que ele é perfeito para lugares escuros. E existe uma razão para essa fama. Comparado com muitas outras plantas ornamentais, o lírio da paz consegue tolerar condições de luminosidade relativamente baixa, mas existe uma enorme diferença entre tolerar pouca luz e não precisar de luz. Plantas dependem da luz para realizar fotossíntese. Um lírio da paz pode permanecer vivo em um ambiente menos iluminado, mas isso não significa que aquele seja necessariamente o melhor lugar para ele crescer e florescer. E existe uma pista que pode revelar isso. Muitas pessoas compram um lírio da paz espetacular, cheio de estruturas brancas. Levam para casa. Com o tempo, elas desaparecem. Meses passam. A planta continua verde, continua viva, mas nunca mais produz aquilo que todos chamam de flores. E uma das coisas que devemos observar nessa situação é justamente a iluminação. Mas aqui surge algo ainda mais interessante, porque aquilo que você provavelmente passou a vida inteira chamando de flor do lírio da paz não é exatamente uma flor como parece. E quando você descobrir o que aquela estrutura branca realmente é, provavelmente nunca mais vai olhar para essa planta da mesma maneira. Olhe atentamente para um lírio da paz florido. Existe uma grande estrutura branca, elegante, normalmente curvada ao redor de uma pequena coluna central. À primeira vista, parece óbvio. A parte branca deve ser uma enorme pétala, e aquela coisa no centro deve ser apenas alguma estrutura menor da flor. Mas botanicamente, a história é muito mais interessante. A grande estrutura branca é chamada de espata, e ela não é simplesmente uma pétala gigante. É uma folha modificada. No centro encontramos uma estrutura chamada espádice, e é justamente ali que estão agrupadas as pequenas flores verdadeiras, ou seja, aquilo que nossos olhos interpretam como uma única grande flor branca é, na realidade, um conjunto de estruturas muito mais complexo. Milhares de pessoas têm essa planta durante anos sem perceber esse detalhe. E existe outra coisa curiosa. A espata não permanece perfeitamente branca para sempre. Com o tempo, ela pode mudar de aparência. Pode adquirir tons esverdeados, pode envelhecer, pode escurecer. E algumas pessoas imediatamente acreditam que fizeram algo errado, mas certas mudanças fazem parte do envelhecimento natural daquela estrutura. Agora, existe uma pergunta ainda mais comum. Por que o lírio da paz estava cheio dessas estruturas quando foi comprado, mas nunca mais produziu nenhuma? Não existe uma única resposta para todos os casos. A maturidade da planta, suas condições de cultivo, nutrição e iluminação podem influenciar seu desenvolvimento. Mas existe um erro especialmente comum: colocar a planta em um canto extremamente escuro, porque alguém disse: lírio da paz não precisa de luz. Ele pode tolerar ambientes menos iluminados, mas sobreviver
e apresentar seu melhor crescimento não são a mesma coisa. Isso também não significa colocar uma planta acostumada à sombra diretamente sob um sol intenso. Exposição inadequada ao sol pode causar danos às folhas. O segredo está em encontrar condições adequadas de luz, geralmente evitando extremos. E as folhas podem revelar muito sobre aquilo que está acontecendo. O problema é que muita gente interpreta qualquer mudança da mesma maneira. Uma folha ficou amarela? Água. Uma ponta ficou marrom? Água. A planta caiu? Mais água. Mas uma planta não funciona como uma equação tão simples. Folhas amarelas podem aparecer por diferentes razões. Pontas marrons também podem estar relacionadas a vários fatores: irrigação inadequada, acúmulo de sais, condições ambientais, excesso de fertilização, entre outras possibilidades. Por isso, olhar apenas para uma folha e tentar adivinhar o problema pode levar você exatamente na direção errada. É preciso investigar. E existe um detalhe muito estranho, que às vezes aparece justamente nas pontas dessas folhas. Pequenas gotas. Como se a planta estivesse chorando. Mas de onde vem essa água? Talvez você já tenha acordado pela manhã e encontrado pequenas gotas nas pontas das folhas do seu lírio da paz. A primeira impressão pode ser que alguém borrifou água sobre a planta, mas ninguém fez isso. Então, surge uma pergunta curiosa. A planta está chorando? Não exatamente. Em determinadas condições, algumas plantas podem apresentar um fenômeno conhecido como gutação. A água absorvida pelas raízes se movimenta através dos tecidos da planta. Sob determinadas condições, a pressão interna pode contribuir para que pequenas quantidades de líquido sejam liberadas através de estruturas presentes nas margens das folhas. O resultado? Pequenas gotas. E para alguém que nunca viu isso, parece literalmente que a planta está chorando. Esse fenômeno nos lembra de algo que esquecemos facilmente. Uma planta parece imóvel, silenciosa, mas dentro dela existe atividade constante. Água sendo transportada, nutrientes se movimentando, células respondendo à luz, temperatura e umidade. Tudo isso acontece enquanto ela permanece aparentemente parada em um canto da sala. Mas talvez nenhum outro assunto relacionado ao lírio da paz tenha gerado tantos exageros quanto sua famosa capacidade de purificar o ar. Você, provavelmente, já viu listas na internet. 10 plantas que purificam sua casa. E quase sempre, o lírio da paz aparece. Essa fama tem relação com estudos realizados em condições experimentais controladas, nos quais determinadas plantas demonstraram capacidade de interagir com certos compostos presentes no ar. O problema aconteceu quando resultados obtidos em condições específicas foram transformados em uma promessa muito maior. A ideia de que colocar 1 ou 2 vasos dentro de um quarto seria suficiente para purificar significativamente todo o ar daquele ambiente. Uma casa real é muito diferente de uma pequena câmara experimental. Existem portas, janelas, ventilação, movimento de pessoas, trocas constantes de ar, volumes muito maiores. Por isso, ter algumas plantas dentro de casa não deve ser considerado substituto para ventilação adequada ou sistemas de filtragem quando necessários. Mas isso não torna o lírio da paz menos fascinante. Na verdade, ele não precisa de poderes mágicos inventados pela internet. Sua verdadeira biologia já é suficientemente interessante. E existe outro segredo escondido debaixo da terra. Você olha para um vaso grande e acredita estar vendo uma única planta. Mas talvez não exista apenas uma. Com o passar do tempo, novos brotos podem surgir. A touceira aumenta. O vaso parece ficar cada vez mais cheio.
E aquilo que começou como uma única planta pode permitir algo surpreendente: transformar um vaso em vários. Com o tempo, um lírio da paz saudável pode formar uma touceira cada vez maior. Novos brotos aparecem próximos à planta principal. As raízes ocupam mais espaço e, eventualmente, pode ser possível dividir cuidadosamente essa touceira. Isso significa que um único vaso pode dar origem a novas plantas, mas dividir uma planta não significa simplesmente arrancar pedaços e colocá-los em qualquer lugar. As raízes são estruturas fundamentais. Qualquer procedimento que as envolva deve ser feito com cuidado. Cada divisão precisa ter estruturas suficientes para continuar seu desenvolvimento, e depois do processo, a planta pode precisar de tempo para se adaptar. Mas agora, chegamos a uma informação muito mais importante, especialmente para quem tem animais ou crianças em casa, porque existe algo escondido nos tecidos do lírio da paz que você não consegue ver a olho nu: cristais microscópicos. O lírio da paz contém cristais insolúveis de oxalato de cálcio. Essas estruturas podem causar irritação intensa quando partes da planta são mastigadas. Imagine minúsculas estruturas semelhantes a agulhas entrando em contato com os tecidos sensíveis da boca. O resultado pode incluir dor, irritação, salivação e desconforto. Por isso, não é uma planta que deve ser mastigada por animais domésticos ou crianças. E existe uma confusão importante causada pelo próprio nome: lírio da paz. Apesar de ser chamado de lírio, ele não pertence ao mesmo grupo dos chamados lírios verdadeiros do gênero Lilium. Essa diferença é especialmente importante quando falamos de gatos, porque os verdadeiros lírios representam um risco extremamente sério para eles. Isso não significa que o lírio da paz seja seguro para mastigar. Ele também pode causar problemas, mas o mecanismo de toxicidade não é o mesmo dos verdadeiros lírios. Se um animal mastigar uma planta e apresentar sintomas, procurar orientação veterinária é sempre a decisão mais segura. E existe algo quase irônico nisso. Uma planta chamada lírio da paz possui dentro de seus tecidos um mecanismo microscópico de defesa. Ela parece completamente indefesa. Não corre, não morde, não consegue fugir. Mas as plantas passaram milhões de anos desenvolvendo estratégias químicas e físicas para sobreviver. E algumas dessas estratégias estão escondidas dentro de uma planta que talvez esteja agora mesmo na sua sala. Mas existe outro perigo muito mais comum. Um perigo que não ameaça você, ameaça a própria planta. E muitas vezes ele está escondido dentro de algo que compramos justamente para deixá-la mais bonita. Um cachepô decorativo. Imagine um lírio da paz colocado dentro de um bonito cachepô. Por fora, tudo parece perfeito. Mas existe uma pergunta fundamental: para onde vai a água depois que você rega? Muitos vasos de cultivo possuem furos na parte inferior. A água atravessa o substrato e sai por esses furos. Mas quando esse vaso está dentro de um recipiente decorativo sem drenagem, a água pode ficar acumulada no fundo e talvez você nem perceba. Na superfície, tudo parece normal. Debaixo do vaso, as raízes podem permanecer expostas a um excesso de umidade durante muito mais tempo do que deveriam. Você rega novamente, alguns dias depois, mais água se acumula e lentamente cria condições que podem prejudicar a planta. Por isso, uma das coisas mais simples que você pode fazer é verificar se existe água parada dentro do cachepô depois da rega. Um pequeno detalhe pode evitar um grande problema. Mas existe outro erro que nasce das melhores intenções: fertilizante demais. A situação é comum. A planta parou de florescer, parece crescer lentamente, então alguém pensa:
Ela precisa de alimento. Coloca fertilizante. Nada muda imediatamente. Então, coloca mais. Mas fertilizante não substitui iluminação adequada, não corrige raízes danificadas, não resolve um substrato constantemente encharcado, e mais fertilizante não significa automaticamente mais crescimento. Em excesso, sais podem se acumular no substrato e causar problemas. Antes de tentar corrigir uma planta com produtos, é muito mais inteligente entender primeiro o que está acontecendo. Talvez o problema seja a luz, talvez seja a água, talvez sejam as raízes, talvez o vaso tenha se tornado pequeno, ou talvez você esteja esperando que uma planta faça em poucos dias algo que naturalmente leva meses. Plantas não seguem nossa ansiedade. Elas seguem seus próprios ritmos. E talvez seja exatamente por isso que o lírio da paz é uma planta tão interessante para observar. Ele pode ser extremamente expressivo. Quando perde muita água, suas folhas podem cair dramaticamente. Quando suas condições melhoram, sua aparência pode mudar. Quando recebe condições adequadas durante tempo suficiente, novos brotos podem aparecer. Mas existe uma pergunta que muita gente faz quando percebe que seu lírio da paz cresceu demais. Quando é hora de trocar o vaso? E escolher um vaso enorme pensando que isso fará a planta crescer mais rápido pode não ser uma ideia tão boa quanto parece. Quando uma planta cresce, seu sistema radicular também ocupa cada vez mais espaço. Em algum momento, você pode perceber raízes muito concentradas, crescimento reduzido ou um vaso que seca de maneira diferente do que antes. Esses sinais podem indicar que está na hora de avaliar um transplante, mas existe um erro comum. Pensar: se um vaso um pouco maior é bom, um vaso gigantesco deve ser ainda melhor. Nem sempre. Quando existe um volume muito grande de substrato em relação ao tamanho do sistema radicular, uma quantidade maior de solo pode permanecer úmida por mais tempo. E como já vimos, umidade excessiva e persistente pode criar problemas. Por isso, mudanças graduais de tamanho costumam fazer mais sentido do que colocar uma pequena planta diretamente em um recipiente gigantesco. O tipo de substrato também importa. Um bom substrato precisa encontrar um equilíbrio, reter umidade suficiente para que a planta tenha acesso à água, mas permitir drenagem e aeração adequadas. É exatamente por isso que copiar cegamente a rotina de outra pessoa nem sempre funciona. Duas pessoas podem ter exatamente a mesma espécie. Uma precisa regar com determinada frequência, a outra muito menos. E ambas podem estar corretas, porque uma vive em um ambiente quente, a outra frio. Uma tem muita luz, a outra menos. Uma utiliza vaso de barro, a outra plástico. Uma possui um substrato mais drenante, a outra um substrato que retém água por muito mais tempo. O segredo não está em decorar um número de dias, está em aprender a observar a planta e o ambiente. E existe um sinal que costuma gerar muita preocupação: uma única folha amarela. Muitas pessoas veem uma folha mudando de cor e, imediatamente, acreditam que toda a planta está morrendo. Mas folhas também envelhecem. Uma folha antiga pode eventualmente completar seu ciclo. O que realmente importa é observar padrões. Uma folha velha ficando amarela lentamente é uma situação. Várias folhas mudando rapidamente, ao mesmo tempo, é outra completamente diferente. É essa capacidade de observar padrões que transforma o cuidado com plantas. Você deixa de reagir a qualquer pequena mudança e começa a entender o que a planta está mostrando. E quando começamos a olhar dessa maneira, o lírio da paz deixa de ser apenas uma decoração. Ele se transforma em um organismo cheio de sinais, alguns óbvios, outros quase invisíveis,
E existe um último detalhe que explica por que essa planta conquistou tantas casas ao redor do mundo. Ela consegue parecer simples, enquanto esconde uma quantidade surpreendente de complexidade. Pense em tudo o que estava acontecendo diante dos nossos olhos. Aquela grande estrutura branca que parecia uma simples flor, na realidade, é uma espata envolvendo um espádice coberto por pequenas flores verdadeiras. Aquelas folhas que desabam dramaticamente estão mostrando mudanças que acontecem dentro dos tecidos da planta. As pequenas gotas que às vezes aparecem nas pontas podem estar relacionadas a um processo conhecido como gutação. Debaixo da terra, raízes trabalham constantemente, absorvendo água e nutrientes. Novos brotos podem surgir. Uma touceira pode crescer e, eventualmente, dar origem a novas plantas. E escondidos dentro dos tecidos, existem cristais microscópicos que fazem parte de seu mecanismo de defesa. Tudo isso acontece silenciosamente, dia após dia, dentro de uma planta que milhões de pessoas passam sem sequer observar. Talvez seja exatamente isso que torna o lírio da paz tão fascinante. Não existe um único grande segredo. Existem dezenas de pequenos segredos acontecendo ao mesmo tempo. E talvez o maior erro que cometemos com nossas plantas seja pensar que cuidar delas significa simplesmente colocar água de tempos em tempos. Cuidar é observar, entender como o ambiente muda, perceber como o solo responde, observar as folhas, as raízes, a luz, porque uma planta não consegue dizer "estou recebendo água demais". Ela mostra. Não consegue dizer "este lugar está escuro demais para eu florescer como antes". Ela mostra. Não consegue explicar que existe água acumulada no fundo do cachepô. Mas, eventualmente, ela mostra as consequências. E quando aprendemos a reconhecer esses sinais, algo muda. A planta deixa de ser apenas um objeto decorativo. Você começa a perceber que existe um organismo vivo respondendo constantemente ao mundo ao seu redor. Então, se você tem um lírio da paz em casa, da próxima vez que passar por ele, pare por alguns segundos, observe as folhas, toque o substrato, olhe atentamente para aquela estrutura branca. Talvez agora você perceba coisas que nunca tinha notado, porque algumas das histórias mais extraordinárias da natureza não estão escondidas apenas em florestas distantes. Às vezes, elas estão crescendo silenciosamente dentro da nossa própria casa. Agora eu quero saber uma coisa. Você tem ou já teve um lírio da paz? Ele já desabou completamente e depois se recuperou? E qual desses segredos você ainda não conhecia? Conte nos comentários. E se você gosta de descobrir aquilo que as plantas escondem diante dos nossos olhos, inscreva-se no canal, porque existe uma grande chance de que outra planta que você vê todos os dias também esconda algo que quase ninguém percebe.